Oh, aleluia. Podeis assentar, queridos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite seja uma noite especial na sua vida, uma noite de encontro, uma noite de recebimento, de cura, de transformação, de liberação da presença de Deus sobre a sua vida. Amém, amado? Glória a Deus. Eu quero começar essa mensagem contando alguma coisa que aconteceu na minha vida há muitos anos atrás. Eu estava na cidade aqui de São José do Rio Preto, em uma pequena loja ali na rua Prudente de Moraes, perto da rodoviária ali. E eu vi uma cena impressionante. Eu vi um jovem de cerca de 20 a 25 anos de idade. E ele estava até vestido bem, estava de calça jeans, uma jaqueta, tênis. E não aparentava ser alguém com algum tipo de problema. Mas eu percebi algo incrível. Ele andou até uma lata de lixo que tinha ali. Ele começou a mexer naquela lata de lixo. Ele encontrou alguma coisa ali, não sei se um pedaço de fruta, de pão, e ele comeu. E ele saiu dali e foi para uma outra lata, e para uma outra. E eu fiquei pasmo, eu fiquei espantado com aquela cena, porque ele não parecia ser um indigente, um moribundo, um morador de rua ou coisa semelhante. E então, conversando com o dono da loja, ele disse: esse rapaz é de uma família muito rica. O pai dele é milionário. Porém, ele é doente, ele tem um problema mental. E ele não sabe quem ele é. E ele não sabe quem é o pai dele. Então, muitas vezes, a família vem, pega ele, leva para algum lugar, para colocá-lo em algum lugar de tratamento, e por alguma questão ele consegue fugir e volta para esse mesmo ambiente. Então, o problema daquele jovem era um problema de identidade. Aquele jovem não sabia quem ele era e não sabia quem o pai dele era. Então, a vida daquele jovem ia ser pautada por essa indigência, por essa falta de conhecimento acerca de quem ele é e acerca de quem é o seu pai, a sua família. Então ele tinha um problema de identidade. Ele não se conhecia. Ele não sabia quem ele era. Ele não sabia de quem ele era filho. E a mensagem que nós vamos ministrar nessa noite vai falar muito sobre isso, sobre a nossa nova identidade. Os irmãos sabem que todos nós viemos de um mundo obscuro, de um mundo de trevas, e lá nós também não sabíamos quem nós éramos, e nem sabíamos que tínhamos um Pai amoroso, maravilhoso. E a nossa vida, ela seguia aquele curso daquilo que nós conhecíamos acerca de nós mesmos e acerca de quem era o nosso Pai. Aliás, nem sabíamos que tínhamos um Pai.
E vivíamos numa situação deplorável, pecaminosa, por falta de identidade. Até que Cristo nos encontrou. Até que Cristo nos aceitou. Até que Cristo chegou para transformar a nossa vida, o nosso propósito e o nosso destino. E uma das primeiras questões de Cristo é nos dar uma identidade. E é nos fazer conhecer o nosso Pai. E então, quando eu tenho uma identidade, e quando eu conheço meu Pai, a minha vida vai se mover, e vai existir, e vai se manifestar em cima daquilo que agora eu conheço, daquilo que é a minha nova realidade, a minha nova vida. Bem, querido? É mais ou menos como aquela parábola do filho pródigo. E aquele jovem, ele chega num momento que ele está diante de porcos, e diante da comida dos porcos, e nem a comida dos porcos lhe era oferecida. Então aquele jovem, ele perdeu a sua identidade, ele se desconectou do seu pai, e agora a sua vida sofre um revés terrível, e ele deseja comer a comida dos porcos, e nem isso lhe é oferecido. Mas a palavra de Deus diz que ele, caindo em si, ou seja, ele tomando consciência de quem ele era e de que ele tinha um pai, a partir desse momento em que ele toma consciência, ele se levanta e ele vai em direção ao seu pai, para que a sua vida seja transformada e ele possa viver a vida que lhe estava reservada, que era o propósito do Pai que ele vivesse. Amém? Então abra o seu coração. Porque uma coisa importante que nós precisamos entender aqui, nós vamos nos deparar daqui a pouco com algumas revelações importantes da nossa nova identidade, mas elas são de uma profundidade, de uma grandiosidade, que muitas vezes nós ficamos assustados e nós preferimos rejeitar a ideia de assumir a responsabilidade sobre quem nós somos, em quem nós nos transformamos a partir de Cristo. E então, a partir do despertar da nossa consciência, nós vamos poder usufruir e viver uma vida verdadeira. Diga amém. Diga glória a Deus. Às vezes nós ouvimos a palavra e, como nós estamos estudando na escola bíblica, a nossa alma, ela, ao ouvir a grandiosidade da palavra de Deus, ela questiona. E ao questionar, ela vai de alguma forma abortar a ideia da transformação. Então a nossa alma, muitas vezes, ela está conformada em ser alguém que não é. Como aquele jovem. Muitas vezes a nossa alma vai se recusar a cair em si, a se levantar e a ir em direção ao Pai. Amém. Isso, querido, é um prejuízo terrível para o reino de Deus. Porque de repente,
E muito possivelmente há um grande projeto de Deus sobre a sua vida. Há uma realidade escrita por Deus sobre a sua vida. Mas nós não assumimos a responsabilidade por aquilo em que Deus quer nos transformar, sobre aquilo que Deus quer operar em nossas vidas, e nos conformamos em nos alimentar apenas com restos e não nos sentarmos à mesa do nosso Pai. Amém? Então é inacreditável a diferença que vai prevalecer na nossa vida à medida em que nós abrimos o nosso coração para entender ou rejeitamos aquilo que é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, ou acessarem a palavra de Deus da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira de Pedro, capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Enquanto você está ouvindo a palavra, fique em espírito de oração, fique intercedendo no teu coração. Abra o seu coração, não imponha nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de obstáculo. Declare no seu coração: eu quero ser tudo aquilo que a Bíblia diz que eu possa ser. Amém? Eu quero viver toda a revelação da palavra de Deus. Então deixa o Espírito Santo falar. É importante a gente pensar em algumas questões, como por exemplo, no ministério de Cristo, ele em um determinado momento desceu à cidade de Cafarnaum. E a Bíblia faz uma revelação incrível. Declara que na cidade de Cafarnaum, Jesus Cristo não pôde operar milagres por causa da incredulidade daquele povo. Então imagine uma coisa: Cristo é Deus entre nós, é o Filho do Deus vivo, é o Todo-Poderoso Senhor, capaz de realizar todas as coisas. E ele ficou impossibilitado de realizar milagres porque as pessoas fecharam os seus corações, bloquearam na sua mente a glória e a graça de Deus que estava sendo manifestada a partir de Cristo, e não receberam a virtude de Cristo por causa da sua incredulidade. Então pode ser que você está nesse ambiente, o Espírito de Deus paira sobre esse ambiente e, além de tudo, o Espírito de Deus habita nosso coração, e mesmo assim, com todas essas glórias, com toda essa possibilidade de sermos transformados diante da graça, diante da glória, diante do favor de Deus, muitas vezes nós nos fechamos, nos armamos e não assumimos a responsabilidade de ser o que nós precisamos ser. Amém? Então ouça essa palavra. O Espírito Santo, falando através de Pedro, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém.
Olha que glória! Olha que coisa maravilhosa! Nós não tínhamos. E nós não éramos. E nós estávamos em trevas. E nós não tínhamos capacidade de ver a luz. Então a nossa vida seria pautada miseravelmente pela nossa incompreensão, pela falta de discernimento, pela falta da abertura do nosso coração para aquilo que a palavra de Deus queria revelar em nós. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pedro diz que nós fomos tirados, transportados, transladados de um ambiente de trevas para um ambiente de luz. Porque na luz nós vamos enxergar, discernir, ver aquilo que realmente nós podemos ser. Amém? Amém. Então somos tirados de uma ambiência de derrota, de um lugar de derrota. E fomos colocados num lugar de vitória, de bênção, de glória. Querido, não tenha medo de assumir a responsabilidade por aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Amém. Então, saindo desse caos, saindo desse lugar terrível de trevas, do lugar onde nós não tínhamos e nem éramos, fomos transportados para um lugar onde nós podemos ser e ter. E então, Pedro vai revelar a nossa nova identidade. Porque quando nós estávamos em trevas, nós éramos indigentes. Nós não tínhamos identidade. Nós não sabíamos quem nós éramos. E vagávamos nesse mundo em busca de um entendimento, de uma razão existencial. Olhe para o mundo e você enxergará milhares, milhões e bilhões de pessoas perdidas, vivendo nas trevas, sem luz, sem entendimento, comendo no coxo de Satanás, se alimentando da miséria do mundo, porque não tem uma identidade, porque não conhecem ou não desejam conhecer. A tua vida pode ter uma transformação total nessa noite. Se você abrir o coração e declarar: eu quero ser, eu quero ter, eu quero viver aquilo que a Bíblia diz que eu possa viver. Amém. Vós sois, vocês agora têm. Então veja, em Cristo Jesus, nós recebemos a graça de Deus. E todas as vezes que nós falamos graça, nós lembramos de uma definição teológica sobre graça. E é uma definição minimalista. Quando a teologia diz que graça é o favor não merecido de Deus ao homem. Ou seja, o homem não merecia, mas Deus deu a sua graça, embora ele não merecia. Mas essa é uma definição minimalista, fraca, pequena, teologicamente correta. Mas se nós aprofundarmos na palavra, nós vamos descobrir
que graça é a comunicação do céu dentro do ser humano. Graça é quando o Espírito Santo, que os céus dos céus não podem comportar, vem habitar dentro do seu interior. Graça é quando você tem o seu nome escrito no livro da vida, um livro que está diante de Deus e cujos nomes que estão escritos naquele livro herdarão o céu por toda a eternidade. Graça é quando Deus se torna o seu amigo. Graça é quando Deus está concedendo sobre você, por você e para você, tudo aquilo que Ele tem e tudo aquilo que Ele é. Diga amém. Diga glória a Deus. Então, graça, ela tem uma definição superlativa e de uma dimensão praticamente incompreensível. Isso é a graça. Deus veio habitar dentro do homem com toda a sua glória. Eu não sei como Ele faz isso, eu sei que Ele faz. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele fez. Amém? Glória a Deus. Então, quem que habita aí dentro de você, amado? Quem que habita dentro de você, querido? Tem alguém habitando aí dentro de você, sim ou não? Quem que habita dentro de você, amado? Mas você pode falar isso para estremecer o inferno, sim ou não? Então vamos lá. Quem habita aí dentro de você, amado? Oh, glória! Você pode aplaudir esse nome, amado? Então nós somos portadores da graça. Deus se torna favorável a nós. Ele está do nosso lado. Por isso que Paulo disse: Deus é por nós. Quem será contra nós? Então, começamos a ter uma nova identidade. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou uma nova criação. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou habitante do céu. Eu sou da família de Deus. Eu sou filho de Deus. É isso que a Bíblia diz acerca de nós. Amém. Agora veja. Eu posso ouvir tudo isso e receber apenas no meu intelecto, na minha volição, nas minhas emoções, e eu não vou conseguir configurar isso daí. Mas quando eu recebo no meu espírito, quando o Espírito de Deus fala no meu espírito, então isso fica muito patente, fica muito claro para mim. Então, a partir dessa revelação, eu vou andar como templo e morada do Espírito Santo. Eu vou conversar com as pessoas como templo e morada do Espírito Santo. Eu vou interagir, eu vou agir, eu vou me manifestar sabendo que eu não estou sozinho. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito habitam em mim. Amém. Então agora é diferente. Agora eu tenho uma identidade. Agora eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. Eu não estou sozinho. Há uma glória sobre a minha vida. E a graça de Deus é tão completa que Paulo, certa vez, fez uma queixa a Deus sobre um problema que ele estava passando. E o Espírito de Deus falou no coração dele, diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Amém? Ou seja, a minha graça é suficiente. Eu coloquei graça em você, você não precisa de mais nada.
Você tem a graça e não cabe mais nada. Porque a graça é suficiente. Amém, querido? Então nós assumimos uma nova identidade. Aliás, nós assumimos uma verdadeira identidade que nós nem tínhamos uma. Quem era eu? Quem era você antes de Cristo? Uma velha criação, maldito, fadado ao fracasso, derrotado, perdido nas trevas. Então a misericórdia de Deus nos alcançou. O favor imerecido de Deus nos alcançou. Nós não tínhamos, nós não éramos. Mas agora somos e temos. Amém. Veja, somos desafiados a receber essa revelação e assumir a responsabilidade de ser isso. Declarar para quem quiser ouvir: eu sou, eu tenho. Essa é a tua identidade. Para o inferno ouvir. Você sabe qual é a maior arma de Satanás? O engano, a mentira e a capacidade que ele tem de impedir que a revelação saia da tua alma e suba para o teu espírito. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Falou com medo, né? Está com medo? Quem é o Deus desse século? O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça nelas o Evangelho de Cristo. Ou seja, pessoas cegas, pessoas nas trevas. Então toda a glória que Deus quer revelar fica na obscuridade. O inimigo age de tal forma que você não se identifica com aquilo que você tem que se identificar. O inimigo trabalha de tal forma que nós ouvimos a palavra, mas a manifestação da nossa vida conspira contra aquilo que a palavra está revelando. E muitas vezes nos pegamos batendo lata, procurando alguma coisa para saciar nossa fome. E muitas vezes nos pegamos andarilhos, indigentes, sem saber quem nós somos, com medo, angustiados, deprimidos, porque não conhecemos a nossa verdadeira identidade. Sabe? Pedro diz que toda essa identificação, tudo aquilo que nós somos agora, é por uma causa, para anunciar virtudes. Amém? Jesus está mandando e uma multidão o apertava. E de repente ele para e diz assim, pergunta aos discípulos: quem me tocou? Parece uma pergunta estranha. Os próprios discípulos ficaram admirados com aquela pergunta. Mestre, a multidão te aperta e tu vem perguntar quem me tocou? E Jesus Cristo disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então a virtude de Cristo cura. Então veja, por que é que nós assumimos uma nova identidade?
para anunciar virtudes. Amém, querido? De nós tem que sair virtude para curar, expulsar demônios. De nós precisa sair virtude para anunciar o reino, para ganhar almas. Sabe, muitas vezes nós vamos anunciar, falar, pregar, e não tem virtude. As pessoas nos ouvem, mas não se dobram aquilo que elas estão ouvindo. Porque de alguma forma o inimigo tem trabalhado em nossos corações, colocando dúvida acerca da nossa identidade. E então, por causa disso, nós não nos manifestamos como quem somos, e nem como quem temos. Quinta-feira aqui ouvimos uma palavra maravilhosíssima pelo nosso irmão Luiz. Não tenho ouro nem prata, mas a virtude que há em mim. Amém, irmão? Estou acrescentando porque é isso mesmo. A virtude que há em mim vai te curar. Amém, irmão? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Então saiu virtude daquele homem, Pedro, para curar aquele homem paralítico. Então o prazer de Deus é que a sua igreja manifeste virtude no mundo, manifeste virtude no lar, manifeste virtude em todos os lugares. Amém, querido? Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho virtude. Diga assim, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho virtude. Amém, irmão? Essa é a nossa herança. Saber que temos virtude, saber que as nossas palavras podem transformar destinos. Amém, irmão? Alguém que estava indo para o inferno te encontrou e você tem virtude para mudar a rota da vida dele. E dizer, você não vai para o inferno, você vai para o céu, para a glória. A virtude transformadora de caminhos, de destinos. Amém, querido? É isso. Essa é a nossa identidade. Então que Satanás caia por terra. Que toda ação maligna caia por terra nessa noite. Que nossa mente seja iluminada pelo Espírito Santo. Para vivermos a nossa nova realidade. Para vivermos aquilo para o qual nós fomos chamados. Para revelar a glória de Deus que está contida em nós. Amém, querido? Amém. Mas vós sois. E aqui Pedro vai trazer uma lista gloriosa daquilo em que nós fomos transformados. De quem nós somos agora, o que nós somos agora, o que nós temos agora. Eu gostaria que nós abríssemos o coração e deixássemos a palavra penetrar a nossa vida, o nosso interior, romper a nossa alma e penetrar no homem interior, no homem espiritual e revelar a glória de Deus. E você sair desse culto hoje dizendo, eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o meu Pai. Amém, amado? Glória a Deus. E então ele diz, vós sois geração eleita. O que é uma geração eleita? São aqueles que foram gerados de novo para ser da família de Deus. Homens e mulheres que nasceram da água e do Espírito. Homens e mulheres que foram transformados em novas criações, geração eleita.
Não é uma geração perdida. Não é uma geração carnal. Não é uma geração caída. Não é uma geração que está nas trevas. É uma geração eleita. São os nascidos de novo. São os gerados de novo. São aqueles que foram transformados pelo poder da palavra através do Espírito Santo. Amém. E então agora nós encontramos no mundo dois tipos de pessoas ou dois tipos de geração. As pessoas comuns, as pessoas carnais, as pessoas que não são, que não têm, e as pessoas que são, as pessoas que foram transformadas, as pessoas que nasceram de novo, as pessoas que têm uma identidade. Se alguém te perguntar, quem é você? Diga, eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou povo adquirido. Amém? Você consegue sentir isso? Seja sincero, está tendo algum bloqueio na sua vida? Pastor, eu estou ouvindo isso, mas parece que eu não consigo assimilar isso, eu não consigo receber, eu não consigo declarar no meu coração que eu sou isso. Se houver algum bloqueio, em nome do Senhor Jesus, pelo poder, pela virtude de Cristo, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Vai ser destruído, mano. Satanás não tem esse poder, essa legalidade para estar lutando e ocultando dos nossos corações. Se você declarar, se você desejar, se você querer no seu coração receber, assim será, em nome do Senhor Jesus. É pela fé, é declarar, eu quero, eu sou. Amém, amado. Aplauda o nome dele. Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração. Aleluia! Geração eleita, sacerdócio real. Quem é um sacerdócio real? Aqueles que oferecem sacrifícios. Amém? Eu lembro de uma certa oportunidade que eu entrei num culto e eu estava muito mal. Quando a gente está mal, tanto espiritualmente, fisicamente, socialmente, eu estava derrotado. E eu entrei num culto. E eu entrei ali para ver se alguém me ajudava, se eu ouvia alguma coisa que mudasse o meu humor, o meu coração. Mas eu percebi que eu precisaria tomar uma decisão. Eu precisaria entender alguma coisa importante. Nós temos uma certa dificuldade de compreensão sobre o que é cultuar o nome do Senhor. A ideia que nós temos, normal, de culto, é a ideia que a gente vem para um culto para receber alguma coisa de Deus naquele culto. Essa é a primeira ideia que nós temos acerca de um culto. Mas cultuar o nome do Senhor não é vir na expectativa de receber, mas na de oferecer a Ele. Oferecer um culto a Ele. Paulo diz assim, Romanos 12, 1 e 2, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que vos apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Amém.
Então, culto é algo que nós oferecemos. Não é Deus que oferece um culto a nós. É nós que oferecemos um culto. Então eu entrei e eu poderia sair daquele ambiente derrotado se eu não tivesse um discernimento. Então eu percebi que eu precisaria tomar uma decisão. Então eu entrei no culto e na hora eu percebi, embora eu não estava bom, eu não tinha nenhum motivo. Eu falei no meu coração, eu vou oferecer um culto ao nome do meu Deus. Eu vou oferecer a Ele algo. Então eu entrei naquele ambiente e eu comecei a glorificar o seu nome. Eu comecei a exaltar o seu nome, independente se o cântico estava bom, se estava ruim, se o pregador estava ministrando algo bom ou ruim, eu comecei a adorar e glorificar. E a palavra de Deus começou e eu entrei naquela palavra. E conforme o ministro ia ministrando a palavra, eu comecei a andar dentro daquela palavra, adorando, glorificando. E de repente o Espírito Santo veio sobre mim. E eu comecei a adorar ao Senhor e exaltar o nome dEle, falar até alto demais, e até ficou meio estranho que estava todo mundo quieto. E começaram a olhar para mim. E eu chorava muito, e eu amava muito, eu adorava muito, eu glorificava muito. E eu saí daquele ambiente transformado, eu saí daquele ambiente curado. Eu saí daquele ambiente porque eu tomei uma decisão. Amém? Quem sabe nessa noite, você também tome a sua decisão e diga, eu quero ser aquilo que a Bíblia diz que eu posso ser. Eu quero viver tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso viver. Amém? Sabe? Às vezes nós, de alguma forma, trabalhamos contra nós mesmos. Nós conspiramos contra a nossa vitória. Então a gente entra na igreja e começa a declarar palavras negativas acerca de nós mesmos, acerca de tudo. Miserável homem que eu sou, pecador, faço tudo errado, sou fraco. Claro que nós temos que reconhecer, mas espera, não é só isso. Eu posso reconhecer minhas fraquezas, eu posso reconhecer meus pecados, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que entender uma coisa, eu estou reconhecendo diante daquele que vai me perdoar, me curar, me libertar, e vai trazer uma transformação na minha vida, eu vou me levantar de uma outra forma, transformado para viver uma nova realidade, amém? Aí no outro culto eu não entro de novo naquela mesma ladainha, dizendo, Senhor, miserável homem que eu sou, contra ti, somente pequei e fiz o que parece mal aos seus olhos. Senhor, não, eu entro exaltando, glorificando, adorando, buscando a presença do Senhor. Querido, nós podemos ser agentes de milagre, de transformação, se nós soubermos nos posicionar diante do Senhor, se nós oferecemos culto a Ele, se nós entendemos que nós não estamos aqui para consumir um culto, nós estamos aqui para oferecer, adorar, glorificar. E enquanto você faz isso, Ele te cura, Ele te liberta, Ele visita os teus familiares enfermos, Ele visita a tua vida, Ele transforma a tua natureza, a tua existência, porque você sabe se posicionar diante dele. Amém. Adorando, glorificando. Sabe, a gente está aqui, às vezes olha para os irmãos e fala, meu Deus do céu. Parece que os irmãos estão tristes, aborrecidos com alguma coisa. Não estão felizes de saber que enquanto existem bilhões de pessoas indo para o inferno, você está indo para o céu, mano. Enquanto existe um monte de gente morrendo
de desgosto, você tem o Espírito Santo. Enquanto tem um monte de gente sem esperança na vida, você é filho de Deus, você está indo para a glória, para a vida eterna, amém? Geração eleita, sacerdócio real, aquele que oferece culto, nação santa, aqueles que pertencem ao reino. Irmão, nós não vamos pertencer ao reino, nós já estamos nele, nós já somos dele, amém, querido? Vós sois, não está dizendo que nós seremos. Vocês são filhos, vocês são herdeiros, a Bíblia sempre coloca como algo já consumado. Eu não estou orando para ser um herdeiro, eu estou declarando que eu sou pela fé. Eu não estou orando para o Senhor me aceitar como um filho dele, eu declaro que eu sou pela palavra, amém. Povo adquirido. Veja o que Paulo vai declarar em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a seguir. Você pode ler todo o capítulo, mas ele diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que vocês não pertencem mais a vocês, porque fostes comprados pelo precioso sangue de Cristo. Então nós somos um povo adquirido por Deus por meio do sangue de Cristo, amém? Olha a responsabilidade. Eu não sou meu. Eu não tenho direito legal sobre a minha vida. A minha vida pertence a Deus, porque eu fui comprado da morte para a vida. Eu estava perdido, Ele me achou, me transformou e me deu para Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Eu lembro, na certa feita, eu era ainda bem jovem, recém-casado, e eu conheci uma pessoa que disse assim: Elias, eu me casei e a minha esposa, ela é uma pessoa maravilhosa. Porém, de vez em quando, ela tem umas atitudes estranhas, ela pensa em suicídio. Se ela está ali uma faca cortando legumes, algumas coisas, vem algum pensamento. E ela quase que quer tomar uma atitude. Quando ela vai riscar o fogo para acender o gás, vem pensamentos malignos na cabeça dela. Veja, eu era uma pessoa muito simples. E ele perguntou assim: o que você acha que é? Eu falei: eu não acho. Eu sei. Amém? Eu não acho nada, eu sei. Ela está endemoniada, tem um demônio dentro dela. Claro que hoje a gente procuraria umas palavras mais interessantes, né? Mas eu era um menino, né? Então foi o que veio. Mas quando eu disse isso, ele ficou muito zangado comigo. Como assim? Você está dizendo que dentro da minha esposa tem um espírito maligno, um demônio, uma entidade? Eu falei: claro, tem, com certeza. Ele disse: então prova. Eu falei: só se for agora. Eu mandei ela sentar numa cadeira, eu estendi minhas mãos, eu não falei nada, só coloquei as mãos, ia começar a orar. Ela caiu no chão e ela saiu andando na casa como uma cobra. Irmãos, era uma cobra. Era algo assustador. E ele ficou em pânico, ele gritou: pelo amor de Deus, salva minha mulher.
Eu vou falar uma coisa, irmão, nós temos que ter consciência de quem nós somos, amém, irmão? Eu sabia que havia virtude em mim, eu sabia disso. Fui lá, coloquei as mãos, expulsei o demônio e ela foi liberta. Então entenda isso, irmão. Entenda isso. Se identifique com isso, saiba disso. Saiba quem você é. A única forma de nós não sermos derrotados pelo inimigo é assumindo nossa identidade. Quando você sabe quem você é, o inimigo também vai saber. O endemoniado, lá um demônio falou para os camaradas que estavam tentando expulsar eles. E os camaradas disseram, nós expulsamos em nome do Deus de Paulo. Os demônios falaram, nós conhecemos Deus e bem sabemos quem é Paulo. Amém, irmão? Então Paulo é conhecido no céu, no inferno, em todos os lugares. Então veja, isso é identidade. O inimigo tem que saber que nós sabemos. Amém, querido? Quando o inimigo vem nos afrontar, a primeira coisa que ele vai falar, se tu és, eu não sei se você é. Ele fez isso com o próprio Jesus. Se tu és o Filho de Deus, não sei se é. Não está com cara que é, não tem aparência de quem é. Então, quando ele vem nos afrontar, a artimanha dele, a atitude dele, a sagacidade dele é a mesma. Eu não sei se você é, e muitas vezes somos tomados de assombro e de medo, e não revelamos a virtude de Deus que é em nós. Amém, querido? Mas a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, vós sois, e eu tenho que declarar, eu sou. Eu sou geração eleita, eu sou um sacerdócio real, eu sou uma nação santa, eu sou um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda o nome dele. Que Deus abençoe o teu coração. Eu te convido a estar em pé.